Livro Ação e Reação, psicografado pelo Chico Xavier e naturalmente trazido até nós as mensagens aqui escritas, o Espírito André Luiz. E ele vivenciou inúmeras passagens, inúmeras vivências a nível de plano espiritual para trazer esse material para nós. Contava-nos o Arnaldo Rocha, que foi marido da Meimei, e que depois do desencarne da Meimei, essa que vocês de vez em quando recebem umas mensagenzinhas dela, e ele, quando a Meimei desencarnou, o Arnaldo Rocha foi morar com o Chico Xavier em Pedro Leopoldo, e trabalhou com o Chico Xavier na direção dos trabalhos mediúnicos de desobsessão do Chico. E ele era o dialogador com os espíritos, o Chico médium e ele dialogador. Ele contou-nos por várias vezes que eles iam para o Centro Espírita Meimei, fundado por ele e o Chico, Arnaldo Rocha e Chico, lá em Pedro Leopoldo, deixavam as atividades do Luiz Gonzaga e subiam 2,5 quarteirões, mais ou menos, para as atividades de recebimento de psicografias dessas obras trazidas até nós pelo Espírito André Luiz. E que inúmeras vezes eles chegavam em casa, às vezes 1, 2 horas da manhã, depois do trabalho de psicografia, para descansar, porque levantavam muito cedo para as atividades de trabalho profissional. E contava-nos o Arnaldo que às vezes eles já colocavam os pijamas para dormir, dormiam no mesmo quarto, segundo ele, o Chico numa caminha assim, ele numa caminha assim. Chegava a equipe responsável pela obra. O responsável por esta obra aqui, Ação e Reação, é o espírito de Druso. E às vezes chegava o Druso com a equipe de espíritos e refaziam quase que todo o capítulo que havia sido psicografado lá no Centro Espírita Meimei. Depois que eles psicografavam, refaziam, às vezes acontecia isso, nem sempre. Passava por ali o Espírito Emmanuel, que era o orientador geral de todas as atividades e responsável por todos esses trabalhos que o Chico elaborou, trabalhou. Passava o Espírito Emmanuel, dava uma olhada e às vezes falavam, corrija ainda isso aqui, corrija aquilo ali, corrija aquilo lá. E às vezes dizia, não, agora está bom, toquemos adiante. E muitas vezes, quando o livro estava pronto já para ser publicado, vinha o Emmanuel falou, olha, vamos corrigir tal ponto, assim, 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 assim. É para nós entendermos a responsabilidade de um trabalho organizado por um espírito do nível de Emmanuel. E que nós temos que tomar cuidado com algumas mensagens que vão rolando aí pela internet nos dias de hoje por médiuns que às vezes não tem uma qualidade que mereça o respeito que se deva. Tem muita gente boa, mas tem muitas pessoas também que não tem uma qualidade mediúnica e estão se expondo aí e naturalmente vão responder por isso. Mas o Espírito André Luiz, nesta obra, no capítulo 14, chamado Resgate Interrompido, nós vamos trabalhar um pouco assim o caso aqui, que é interessante. Narra-nos o André Luiz que em uma determinada residência tinha um casal que ali residia na época e tinham 3 filhos, né? O casal chamava Ildeu, né? A esposa Marcela, um filho de 9 anos chamado Roberto, a Sônia e a Márcia, 2 meninas. E o casal estava vivendo uma dificuldade em momentos de separação, de profundo desgosto por parte da mulher e também por parte do Ildeu. Ele com a cabeça bastante fraca, né? No momento, passando por dificuldades por estar em relacionamento com uma outra companheira chamada Mara. Nós vamos vendo assim a obra e observando que o André Luiz vai narrando que a companheira dele, a Marcela, era uma companheira disciplinada, de muita responsabilidade. E ele um companheiro complicado, que se envolveu com essa jovem Mara
E estava vivenciando um romance com ela e tratava muito mal a esposa. Mas muito mal, era uma coisa assim, as narrativas aqui são muito tristes, né? São coisas que nós vivenciamos nos dias de hoje aí. Vemos muitos quadros semelhantes entre casais. E que nós vamos trabalhar um pouco esse assunto então, porque esse caso aqui traz alguns relatos interessantes para o nosso aprendizado. Primeiro, lembrando que o espírito que está conduzindo essa atividade aqui, porque o espírito responsável por esse posto de socorro no plano espiritual chamado Mansão Paz, localizado numa região de trevas, ali bem situado ali naquela região escura, tendo a direção de Drúzio. Drúzio já trabalha na direção da casa há 50 anos, o espírito, mas o Silas é um assessor dele de grande competência, que está preparando também a sua reencarnação. E o Drúzio também diz ali, em alguns capítulos anteriores, que ele também voltará a se reencarnar. Tem compromissos a ajustar aqui na Terra ainda. Mas a Mansão Paz, ela traz as informações que trazem da Mansão Paz têm alguns detalhes interessantes. Por exemplo, diz o Silas, e nós vamos ver isso um pouquinho para frente, se der tempo, que a Mansão Paz, ela trabalha também com autorização de planos superiores, alguns processos reencarnatórios. Realiza reencarnação, ela tem autorização para reencarnar muitos espíritos. Dali vêm muitos espíritos se reencarnar. Quer dizer, eles são recolhidos ali, tratados ali, e dali mesmo eles retornam à Terra para o reencarne, né? Para se reencarnar novamente. E comenta o Silas que o Ildeu, a Marcela, o Roberto, a Sônia e a Márcia, essa família de 5 pessoas, são espíritos tutelados pela Mansão Paz. Estão entendendo? São espíritos que se reencarnaram deste posto de socorro, autorizados por eles. E aí nós vamos observando o seguinte, que as narrativas contam que esses espíritos que são encaminhados pela Mansão Paz, eles, sob a tutela deles, são acompanhados por eles. Então nós observamos por todos os capítulos do livro que ocorrem fatos interessantes. Toda vez que ocorre um problema mais grave com aquelas famílias ou aquelas pessoas que estão tuteladas pela Mansão Paz, os espíritos responsáveis pela família ou pela criatura que se encontra na Terra reencarnada, sob a tutela deles, recorre rapidamente à Mansão Paz, chamando um dos espíritos responsáveis por aquela família. Porque como são muitas famílias, devem ter muitos espíritos responsáveis, porque cada família tem lá 2 ou 3 espíritos, um trabalho de revezamento, que cuidam daquela família. E qualquer problema mais grave, estão eles recorrendo aos superiores. Olha, está acontecendo algo grave em tal casa, assim, 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 assim. E vem os responsáveis do mais alto verificar a situação. É o caso aqui desta família do Ildeu, né? Agora, nós naturalmente aqui, nós que estamos aqui, todos nós aqui, nós estamos tutelados também, ou por algum posto de socorro, ou por alguma cidade do plano espiritual. Nós não sabemos qual que é o posto de socorro ou a cidade espiritual que está tutelando o nosso processo reencarnatório aqui, nessa atual fase da nossa existência aqui, da nossa passagem pelo corpo de matéria física. Nós não temos condição de saber, mas que alguém está nos tutelando, isso não há dúvida, porque ninguém é jogado à terra de lá para cá e largado, abandonado aqui não. Nós vamos aí trabalhar um pouquinho, com o tempo que der, porque ele é bastante curto, nós vamos pedir licença, porque vamos ler alguns pedacinhos, né, para não perdermos assim
o material extraordinário que tem aqui, né? Então, nós verificamos aqui que na mente do campo mental do Ideu, essa jovem Mara, ela influenciava ele de tal forma, era uma criatura muito leviana, a amante dele. E ele, o que ele fazia? Ele cotejava essa Mara e fazia comparações da Mara com a esposa. A esposa já tinha tido 3 filhos. Mulher que lavava roupa, cuidava da casa, naturalmente que tinha um sofrimento maior, não tinha mais a beleza física da jovem Mara, que era totalmente irresponsável. Isso acontece muito nos nossos dias, como nós dissemos. E nós precisamos estar atentos, nós espíritas, com as nossas atitudes, né? Então nós vamos observando que acontecia um fato interessante na casa. Quando a mãe, ele chegava e agredia a mãe, o Ildeu, a mãe das 3 crianças, a Marcela, o menino Roberto, de 9 anos, corria e sentava no colo da mãe e começava a acariciar a mãe. E o Ildeu, pai, agrediu o menino a socos, fazendo ele voltar para a cama e dormir. No entanto, as 2 meninas, a Sônia e a Márcia, ele corria em auxílio às 2 em qualquer circunstância. Pobres filhinhas, se eu me separar da vossa mãe, eu não sei, ele pensava, né? Não sei o que vai acontecer com vocês 2, eu não vou largá-las, não posso deixá-las. Só não me separei ainda por causa disso, por causa de vocês 2. E voltava no outro dia, agredia novamente o Roberto. Tinha uma antipatia sem tamanho pelo Roberto, mas tinha uma afinidade sem limite pela Sônia e pela Márcia, as 2 meninas, né? E vai assim a situação nessa circunstância, né? Até que um dia, o mentor responsável pela família recorre a Silas no plano espiritual, lá na Mansão Paz, dizendo a ele, olha, o Roberto está planejando matar a esposa Marcela, para se libertar dela e para que ele fique com as 2 meninas e possa viver a vida dele em paz com a Mara. Está projetando um crime em que ele sai ileso, como se ela tivesse se suicidado. E esse processo aí vem Silas com a equipe toda lá. E um detalhe interessante na narrativa é que o André Luiz narra que o Silas recolheu nas regiões, nas imediações da vizinhança, vários espíritos para ajudá-lo no processo, para que ele não provocasse, não realizasse o planejamento dele de homicídio com relação à esposa Marcela. Então recolheu vários espíritos que estavam trabalhando na região. Nós voltamos a observar então que há uma quantidade enorme de espíritos trabalhando em benefício da humanidade, de nós encarnados aqui na Terra. E ele acolheu esses espíritos para ajudá-lo então nesse processo, né? E provocou na menina Sônia, que estava dormindo, quando ele com a arma na mão já pronto para praticar o homicídio, que a menina acordasse subitamente, né, num choque magnético nela, o Silas, o espírito, e ela acordou gritando, assustada, e correu até o pai, viu o pai com a arma na mão, e pediu para ele não fazer mal para ninguém e tal, e eles conseguiram contornar a situação. Mas nós vamos observando então que dentro desse quadro aqui, né, ele não renunciava ao carinho de Mara de jeito nenhum. O projeto dele era a amante mesmo, né? E Marcela, como eu disse, apresentava o semblante da disciplina. E como ela apresentava o semblante da disciplina, isso mexia profundamente com o interior dele. Olha que coisa interessante. Aquela mulher disciplinada, respeitável, honesta, séria, embora ele aparentemente a odiasse, mas ele se incomodava com a disciplina moral dela. A gente não imagina que isso ocorra, né, nos quadros que a gente vê aqui na Terra nos dias de hoje, que a gente vivencia, mas mexe com o íntimo da criatura. A respeitabilidade que a criatura impõe mexe com qualquer um, né? Entanto,
o quadro vai caminhando, né? E dentro desse processo todo, diz o André Luiz, que, deixa eu pegar aqui mais à frente um pouquinho, né? Aí, o espírito Hilário fazia parte da equipe do espírito de André Luiz. E o Hilário é o seguinte, é como se fosse um de nós, menos experiente um pouco, o espírito, mas aquele que é perguntador, aquele que gosta de fazer pergunta. E ele faz as perguntas para o instrutor Silas, como se fosse um de nós que estivéssemos lá, porque nós íamos fazer perguntas semelhantes. Em todos os capítulos, vocês vão observar que é o Hilário quem faz perguntas. E as perguntas são muito interessantes. Como eu disse, como se fosse nós mesmo que estivéssemos fazendo pergunta lá. Bem ao nosso nível de entendimento, desse processo de compreensão nossa ainda, né? Então ele pergunta assim, por que Marcela, a esposa, né, do Ildeu, meiga e honesta, era odiada pelo esposo assim tanto? Por que a preferência de Ildeu pelas filhinhas? Nós não faríamos umas perguntas assim? Por que as perguntas do marido pelas filhinhas, né? Com tanto desdém pelo Roberto, primogênito de 9 anos, né? E a separação em perspectiva? Seria justo procurar o nosso mentor, fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, ao invés de incentivá-la à recuperação do amor e do devotamento do companheiro? O assistente Silas sorriu e respondeu assim, há nas anotações do apóstolo Mateus, certa passagem na qual afirma Jesus que o divórcio na terra é permitido a nós outros pela dureza dos nossos corações. Perceberam? Diz o Espírito Emmanuel, comentando o divórcio, falado por Jesus, que a criatura que assume a responsabilidade do divórcio, assume compromissos por esta e por outras encarnações de forma muito complexa, né? Aí diz assim embaixo, o homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida, olha bem, não se liberam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno a nível de outras reencarnações. Não é isso? Então, ninguém se liberta daquilo que não se ajustou, não se adequou, daquilo que não se acertou. Precisamos tomar cuidado, ter um pouco mais de paciência, né? No caso de Ildeu e Marcela, o casal, já meticulosamente estudado em nossa mansão, porque eles eram espíritos tutelados da mansão. Lembram que eu comentei com vocês? Né? Temos 2 almas em processos de reajustes. O casamento é processo de reajuste. Né? Há vários séculos. Olha bem o que ele coloca. Em processo de reajustes, os dois, há vários séculos. Não é de agora não, gente. Há vários séculos. Estão percebendo? E agora nós vamos ver umas coisinhas interessantes aqui, se der tempo, né? Para não nos perdermos em compridas perquisições, convém lembrar tão somente algumas notas da existência última dos dois, da última existência. Não vai entrar em detalhes de existências anteriores, não, aí, né? Ocorrida aqui mesmo no Brasil, em que se entregaram a difíceis experiências. Ele, o Ildeu, depois de casado na encarnação passada aqui, viu gente? Aqui ele só está comentando um fato do Ildeu e da Marcela na encarnação passada. Continuou irrequieto, lá no passado, né? Entre a irresponsabilidade e a aventura, né?
Então tem espírito complicado mesmo, né? Convém lembrar tão somente, desculpe, ele depois, irrequieto, nas quais seduziu duas moças. Era casado com a mesma Marcela de agora. Só que eles tinham nomes diferentes, correto? Não tinha o mesmo nome de hoje, não. Mas aqui, nós não sabemos, ele não relata os nomes da encarnação passada, né? Ele, depois de casado, continuou irrequieto aliás, estou voltando lá, deixa eu descer um pouco. Passando ao convívio da segunda companheira, deixou Marcela, correto? Que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor. Que os pais, à beira do túmulo, lhe haviam confiado e entregue. E o Deus de hoje, lá naquela encarnação passada, né? Não vacilou em aguardar-lhe a floração juvenil da irmãzinha da mulher com que ele havia se consorciado. Vou repetir, ele abandonou a esposa na encarnação passada, casou-se com uma moça que cuidava de uma irmãzinha menor. Aí esperou a irmãzinha menor adquirir uma idade razoável, largou da irmã maior e se juntou com a irmã menor lá no passado. Estão percebendo o caminhar da coisa, né? Então, entrando em franca decadência moral, precipitou as duas na vida, abandonando as duas depois, as duas irmãs, né? Abandonada a esposa daquela encarnação, que era então a mesma companheira de agora, a Marcela. Perceberam? Alguém ficou com alguma dúvida aí do relato? Incapaz de sofrear-se no instrumento, após 5 anos de experiência, a Marcela, né? Expectativa, aliás, e solidão, aceitou a companhia de um homem digno e trabalhador. Lá na encarnação passada, essa Marcela atual naquela encarnação, depois de esperar pela volta do Eudeu, que tinha outro nome lá, não sabemos qual, ele não voltou, ela arrumou um companheiro digno e trabalhador e se casou e estava vivendo muito bem com esse companheiro, né? Os dias correram sobre os dias, e quando Eudeu, naquela encarnação, ainda relativamente moço, mas integralmente vencido pela intemperança e pelo deboche, regressou doente à cidade em que havia consorciado com a Marcela naquela encarnação anterior, buscando o aconchego da esposa. Depois de doente ele voltou, né? Buscar o aconchego da esposa, vocês viram? Estava doente, ninguém queria mais. Aí volta, né? Cuja fidelidade carinhosa ele mesmo destruíra, não mais na ânsia de ajudá-la ou de amá-la, e sim no propósito de escravizá-la, por enfermeira de seu corpo abatido, né? Movido de incompreensível ciúme, de vez que renegar o lar sem justo motivo, não suporta ver a alegria da companheira, matando-lhe o eleito, aquele que havia casado com ela, né? Dentro em breve, todo o grupo, Eudeu, Marcela, né? As duas meninas que ele esposou aqui na Terra, né? E o marido da Marcela que ele matou naquela encarnação se reúnem novamente no plano espiritual, lá na Mansão Paz, né? E Marcela aceita voltar como esposa dele novamente e receber as duas moças que ele desposou e o rapaz, o homem que ele havia matado. O homem que ele havia matado lá naquela encarnação passada, hoje é o Roberto, o filho que ele odeia, que ele agride. Estão entendendo? Hoje é o Roberto, por isso que ele agride. E é por isso que ele tem aquela sensibilidade enorme com as duas meninas. A Sônia e a Márcia. Estão entendendo a afinidade com as duas meninas? De onde é que vem? E o ódio com o rapaz. Agora,
Tem uma pergunta interessante, nós não vamos ter tempo para trabalhar isso, porque nosso tempo já está esgotando, que o Hilário faz, muito interessante. Mas se ele odeia tanto a Marcela, já de várias, por que ele vem junto com ela há tantas encarnações? Aí o Silas dá uma explicação extraordinária a respeito do amor, deixando claro para nós, mais ou menos o seguinte, que o amor ainda no caso do nosso irmão Ildeu, está numa fase ainda muito tenra, muito primitiva, e que as nossas irmãs, a Márcia, a Sônia, o Roberto e a Marcela, já estão num processo de evolução um pouco mais adiantado que o Ildeu. Como ele está assim numa fase que o amor dele ainda é muito apegado à vida da farra, da irresponsabilidade, né? Vivenciando esse mundo que ele adora do sexo, tresloucado, tudo isso, o amor dele ainda está por se desenvolver de uma forma mais ampla. Ainda é muito rudimentar o amor do Ildeu. Por isso esse processo todo em que ele tem essa dificuldade enorme de conviver com a Marcela de forma digna, né? E cria esse ódio pelo rapaz que vivera com ela na encarnação passada. Por isso que nós, às vezes, temos uma antipatia muito forte por uma pessoa e temos uma afinidade muito grande por outra. E quando isso ocorrer, nós temos que tomar muito cuidado. Porque a nossa responsabilidade como espíritas e que entendemos esse processo com clareza é muito grande. E que nós somos tutelados por algum órgão superior que estão cuidando do nosso processo reencarnatório aqui. E os espíritos estão investindo em nós na escola da educação cristã. Todos nós que nos encontramos dentro do movimento espírita estamos matriculados no plano espiritual como espíritas. Agora, cabe a nós continuarmos na escola da doutrina cristã ou abandonarmos a escola da doutrina espírita. E, naturalmente, a nossa matrícula será revista por abandono ou coisa semelhante a nível de plano espiritual, mas todos nós somos matriculados hoje como espíritas no plano espiritual. Para que nós tenhamos a responsabilidade de sabermos que nós temos um dever sério a ser cumprido. Aí o Hilário pergunta assim, Silas, e se a Marcela, o Roberto, a Sônia e a Márcia crescerem em moral cristã e forem para planos mais elevados, como ficará a situação do Ildeu? Pergunta interessante. O Hilário é interessantíssimo nas perguntas, né? Perguntas inteligentes. Naturalmente, que é tudo muito preparado quando foi organizado o livro e a obra, né? Aí o Silas responde mais ou menos assim, olha, desde que eles, os quatro, vão a planos mais elevados, nós precisamos entender que nós não somos devedores das criaturas, ou com relação às criaturas. Nós somos devedores da lei. Nós somos devedores da lei. E a nossa lei de justiça é uma lei de troca. Porque a lei de justiça de Deus é outra. Ela atua através da fé. É diferente. Quem diz isso é Paulo. Na epístola aos... Não me recordo agora o nome da epístola. Me fugiu da cabeça. Em uma epístola. O Paulo é que nos orienta e nos ensina isso. O apóstolo Paulo. Então, diz o Espírito Silas, ele permanecerá na terra e vai ajustar os compromissos dele de débito com outras pessoas. Mas no campo mental dele, diz o Silas, embora
naquele componente de lembranças não muito claras, ele vai ter sempre a figura registrada da Marcela e dos 3 filhos, de quem ele sentirá, naturalmente, saudades e lembranças, não sabendo exatamente o porquê. Às vezes nós entramos de vez em quando naquele campo assim, de uma saudade que a gente não sabe de onde vem. Profunda, e a gente fica assim, triste, saudoso e não sabe o fundamento daquilo. Então, ele passará por inúmeras reencarnações de ajustes, não com os 4 se eles se elevarem, se eles construírem o campo moral deles e crescerem, mas ele ficará até se ajustar. Talvez um dia, quando ele se ajustar, ele poderá encontrá-los. Aí nós vamos lembrando daquela questão do Espírito Emmanuel, né? Que tinha a Lívia como esposa lá no livro há 2000 anos, e ela era um espírito de alta luminosidade, de luz elevadíssima, né? E a Lívia, dentro daquela atividade dela, daquela responsabilidade já de cristã, o Emmanuel, na época chamado Públio Lentulus, espírito deveras orgulhoso e complicado. Disse o Chico Xavier que o Emmanuel, depois de muito esclarecido, a Lívia vinha visitá-lo no plano espiritual uma vez por mês. Ela vinha visitá-lo, porque ele, em condição de inferior, não tinha condições de ir até ela. E depois tivemos uma outra informação, que nós não sabemos se é verdadeira ou não, que pelo crescimento espiritual de Emmanuel, ele já recebia a visita dela uma vez por semana. Nós não sabemos como está a situação hoje. Não é verdade? Então, vocês imaginam um espírito desse quilate. Imagina o espírito de Lívia. Para encerrarmos o nosso trabalho da noite, contando aqui sobre a Lívia, o Chico Xavier é a reencarnação da Flávia, aquele do livro há 2000 anos, filha de Emmanuel e Lívia, de Públio Lentulus, aliás, e Lívia. Isso nós comentamos que está em livros, está em obras, é claro essa informação, confirmada por ele muitas vezes. O Arnaldo Rocha conta num livro, e nos contou também essa passagem, que certa feita, o Chico Xavier ele sempre teve problemas sérios nas vistas. Ele estava com tanta dor nas vistas, o Arnaldo comentou com ele: Chico, vai ao Dr. Newton Rocha, um médico famoso de vistas de Belo Horizonte, você não pode continuar assim com tanta dor. No outro dia o Chico levantou cedo, pegou o trenzinho lá, Maria Fumaça, de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte e veio. Foi atendido, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, Belo Horizonte naquela época era muito pequena, um sol muito quente de 3 horas da tarde, e tinha um viaduto, que eu não me recordo o nome, e o Chico então foi a pé para a casa da irmã. Mas as vistas continuavam doendo demais, doendo muito. Então, ele disse que andando naquele sol quente, naquele viaduto, começou a orar. Ô mãe, ô minha mãe, me ajuda a aliviar essa dor que eu não estou suportando. E o sol, ele suava, aquele sol quente, né? E aí, tirou o chapéu da cabeça e foi segurando o chapéu na mão. Com os olhos fechados. Fechava os olhos e abria para andar, quase caminhando de olhos fechados. Só foi, não tinha movimento quase nenhum. Ele disse que olhando para o alto e orando, e ele viu uma estrela que surgiu no alto, sol de 3 horas da tarde. E a estrela zigue-zagueando veio na direção dele, e quando chegou perto, ele viu a figura de Lívia, a mãe daquela encarnação do livro há 2000 anos. Que passou a mão sobre os olhos dele, ou se aliviou a dor dele, e a estrela foi embora. E ele orando com aquele chapéuzinho, orando de olhos, foi andando. Quando ele estava chegando perto da casa da irmã, que ele olhou para o chapéu, estava cheio de moedas, de dinheiro, o pessoal pensando que ele era um pedinte que estava pedindo ajuda, auxílio, alguma coisa, né? Então tem essa passagem interessante da Lívia. Então,
Nós tínhamos mais coisas para comentar com vocês, mas o nosso tempo acabou, né? E nós não temos o direito de atrapalhá-los nos vossos compromissos. Então hoje nós vamos ficando com essa liçãozinha por aqui, simples, mas para que nós aprendamos a imaginar, a pensar na responsabilidade que nós carregamos, quando nós entendemos que nós temos espíritos que nos tutelam o processo reencarnatório e espíritos que estão nos observando constantemente, cuidando de nós. E quando alguma coisa engrossa para o nosso lado, eles correm ao plano que nos adotou, que aprovou o nosso processo reencarnatório para trazerem ajuda para nós. Mas o Chico Xavier diz assim, que muitas vezes é muito complexo a ajuda e que a ajuda também tem que partir de nossa parte, não só esperarmos da parte dos espíritos. Que a paz de Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e que tenhamos um fim de semana tranquilo, sereno, sossegado e muito calmo. Que Deus nos ilumine agora e sempre, que assim seja.